Alô, gente, boa noite. Queria falar hoje sobre o artigo 6º do Decálogo de Lenin. O artigo 6º do Decálogo de Lenin, nessa série que a gente está falando sobre o Decálogo de Lenin, sobre medidas para se tomar um governo. E que essas medidas é semelhante mais ou menos o que o PT está fazendo no país hoje. O artigo 6º do Decálogo de Lenin está assim: colabore para o esbanjamento de dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o dessossego da população por meio da inflação e outros caos sociais. A gente sabe que atualmente tem várias denúncias de corrupção, Petrolão, a Operação Saqueador, Custo Brasil. E nessa Operação Custo Brasil, a gente tem um personagem aí meio familiar, Paulo Bernardo. Todo mundo sabe que Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento da presidente Dilma, afastada presidente Dilma, e o ex-presidente Lula. E nesse esquema do Custo Brasil, teve desvio de 100 milhões. 100 milhões, na época que ele era ministro do Planejamento. 100 milhões. E desses 100 milhões, 70 milhões ia para o PT, para financiar campanhas. A corrupção sendo institucionalizada para injetar dinheiro nas campanhas políticas, desde prefeitura até presidência. E sabemos que a Polícia Federal foi na casa oficial dos senadores, onde o Paulo Bernardo é casado com a senadora Gleisi Hoffmann. E lá ele foi preso. Lembrando que ele é ex-ministro. Então ele não tem o tal foro privilegiado. É o foro privilegiado por prerrogativa de função, a função de ministro. Então ele é ex-ministro. E aí, olha como que é ardiloso. Como é que, em outro vídeo anterior eu tinha mencionado que dos 11 ministros do STF, 10 foram indicados pelo PT. 10 foram indicados pelo PT. E estava na hora de pagar os favores. Estava na hora. E aí, João Dias Toffoli, ministro do Supremo, o que ele fez? Achou a prisão ilegal, alegou que os policiais federais constrangeram a pessoa. E o que aconteceu? Libertou ele. Isso, libertou ele alegando constrangimento. Que ele não deveria ser preso, e alegou que foi amparado pela Constituição Federal no seu artigo 102, 102º, e no artigo 102º está escrito assim: compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guardar a Constituição, cabendo-se processar ou julgar originalmente. Agora eu falo pra você, a Gleisi Hoffmann não foi, tem os processos dela, mas essa parte do Paulo Bernardo não teve origem, nela, por causa dela. Teve origem por causa das investigações que indicaram o envolvimento direto de Paulo Bernardo com o esquema do Custo Brasil. E a busca e apreensão que teve no apartamento do Senado, no caso na residência da Gleisi Hoffmann, residência oficial, tinha lá documentos que comprometiam ele, sim. Aí, digamos assim, se tivesse documentos que comprometiam ela, originalmente, esse processo, esses documentos poderiam ser cancelados ou simplesmente ser remetido pelo STF através do Ministério Público Federal.
Simples assim. Simples assim. A Polícia Federal não ia abrir inquérito. Ele ia catar aquele papel, ia fazer um documento remetendo papéis para o Ministério Público Federal. O Ministério Público ia remeter papéis para o STF. O STF que ia processar na sua originalidade. Ia sair dali um processo contra ela. Então ela não ia ser processada na Delegacia Federal e nem no Ministério Público. Porque ela tem foro especial por prerrogativa de função. Ia dar origem. Mas da onde parte a origem? Do STF. Mas que ia angariar as provas ali. As provas que corroborassem para a abertura do processo. Vale lembrar que um inquérito, uma denúncia, todos podem denunciar. A Polícia Federal podia mandar alguma coisa, no sentido de denúncia, igual fez o Rodrigo Janot, pedindo a prisão, né? Não, falando da denúncia, oferecendo denúncia. Ele não pediu a prisão, pediu a denúncia. Denunciou que tinha crime do Romero Jucá, do Renan Calheiros, que tem foro especial por privilégio de função, e o José Sarney. O que podemos concluir com tudo isso? Está tudo esquematizado. E agora, isso que temos hoje, ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Por que vai tudo acabar em pizza? Porque o que nós temos hoje são pessoas na alta cúpula, todas indicadas pelo PT. Então, por um esquema de governo. E esse esquema de governo está descrito todos no Decálogo de Lenin. Então, nós podemos concluir que está cumprindo hoje no Brasil o Decálogo de Lenin. As 10 medidas para se tomar o poder. Porque eles, a teoria que eles defendem é que a minoria organizada vai manipular a maioria desorganizada. E, finalizando, queria deixar aqui para vocês vou dar uma coisinha pequena. E por que contra o Bolsonaro, um simples fato de fala uma coisa que criou irritação, porque é difícil debater com ele tem resposta para tudo. Abriu para ele um processo de cassação na Comissão de Ética e ele foi denunciado no STF. Por que esse pessoal tem tanto medo do Bolsonaro? Por que o Bolsonaro cresce tanto nas pesquisas de intenção de voto, no carisma dele? Por quê? Porque a mesma coisa que o PT fez no passado, criticar o governo, o Bolsonaro fez. A mesma moralidade que tinha no passado, o Bolsonaro está fazendo, está denunciando as mazelas. A diferença é que Bolsonaro, ele é tradicional, de direita e liberal. E os petistas e os do passado, que pediram o impeachment do Collor, são socialistas, que veio de movimentos de esquerda, que veio de partidos comunistas de guerrilha, e já tinham em mente colocar em plano o Decálogo de Lenin no Brasil. Essa é a única diferença. Então, entendendo melhor, Bolsonaro, ele sempre preservou a ordem, a moral e os bons costumes, na qual ele se formou, na qual ele formou seus filhos. Isso tem um ar de tradição. E uma coisa que o Decálogo de Lenin quer quebrar é a força da tradição. O que seria a força da tradição? Pode estar uma coisa errada em lei. Errada em lei. Você aprende uma coisa que é errada em lei. Mas se aquilo não for ensinado, você sempre vai descumprir a lei. Mas pode ter uma coisa que não existe em lei. E a gente sabe que moralmente é uma conduta incorreta. Mas se você tem educação da maneira correta, você cresce e não tem nenhuma conduta imoral. Mesmo que não tenha nada na lei. Né? A força da tradição tem poder de lei no comportamento de uma sociedade bem educada. Reflete aí
Obrigado pela sua atenção.